Pronto. Não sei. Seria exercício um pouco mais complicado. As últimas são horríveis. Mas não são complicadas, não. Dá para fazer. Ah, não, Darlan, as minhas últimas ainda tá na 43. Eu não cheguei na 53 ainda, não. Essa daí é. A 42 é um pouco mais. São bem complicadinhas. 42 é complicado. Aqui não, aqui é fazer conta. A partir da 44 é mais. É esse tipo de questão que eu gostaria na atividade. Uhum. Tá tranquilo, sim. Só vai cair grupos cíclicos e grupo das permutações. Nada, não é do que isso. Né? Eu achei que só ia até cíclico. Produto direto. Eu achei que só ia até cíclico. E o grupo das permutações, né? Então vai cair produto direto ou não, né? Sim, desde produto direto. Né? Mas Vai cair desde... mas o produto direto é tranquilo também. Foi uma aula rápida. Não tem muito o que cobrar, né? Só tem que cobrar que essa coisa de calcular a ordem de um elemento no produto. Essas coisas aqui, né? Essa questão 34. Vamos ver. O resto tá tranquilo. Produto eu vou explorar mais quando a gente entrar em homomorfismo. Essa semana a gente já faz, quarta-feira, eu acho. Aí já começa a explorar um pouco melhor isso. Professor, bom dia. Uhum. Nós já temos uma data definida para as provas? Um horário para? Não, nós já temos uma data definida para as provas. Sim. Aqui, né? Vou mostrar aqui, já tá no ar, Desde o 10. A próxima atividade é quarta-feira, tá vendo aqui? Aquela mesma atividade começa às 8 da manhã, vai até meia-noite. Uhum. E a avaliação 1 vai ser 6 do 10. Tem um mês ainda. Tá, obrigado e obrigado, Helena. Isso, tá aqui. Um mês de assunto. Ainda tem um mês ainda. Então, Eu quero ver como vai ser a prova. Eu só quero ver a prova. Tem mais uma atividade avaliativa. Tem duas, né? Essa de quarta. Daqui a 2 semanas a gente faz mais uma atividade. E depois a prova vai ser o quê? Faça a transposição desse grupo, depois aplique o produto direto, prove que ela é associativa, faça uma tabela de Kenner mostrando que ela é abeliana. Eu quero, tá achando o quê? Tudo em uma coisa só. Vamos ver. Mas vai ser a prova vai ter. Não, como eu falei, como é um banco de questões, cada um vai pegar uma questão diferente, né? Porque vai ser sorteada as questões para cada aluno. Então, não tem como saber se você vai pegar a mesma questão de outra pessoa. É sorteada. Pode ser que caia uma questão da lista que você já fez, então. Não foi, né? Então, por isso que eu falo, façam o máximo possível da lista e guardem o que vocês fazem. Para poder, se cair na prova, vocês já têm as questões prontas, né? Não precisam fazer nada mais. Por isso, é um curso como a gente está assim, remoto, o curso é mais de trabalho do que avaliar a habilidade de vocês no momento da prova. É mais trabalhar. Fazer a lista é grande, eu vou colocar hoje vou atualizar a lista, já vai, eu acho que talvez para 60 questões. Daqui até lá vai ter, provavelmente vai chegar a 100 questões. Por isso é bom ir fazendo aos poucos. Tá bom? Vamos começar, gente? Quem for chegando aí,
Tá bom? Então, na aula passada, além da gente ver o determinante, que foi mais uma curiosidade, né? Que o Vinícius tinha levantado, que era aquela história de... A gente mostrou como é que a gente foi motivado a definir determinante usando grupo de permutações. Então, a gente parte de determinantes e permutações. E a outra coisa que a gente fez na aula passada era dar uma revisada de relações de equivalência, né? Equivalência, classes de equivalência, não foi? Classes de equivalência. E o quociente, que a gente chamou de quociente, né? Chamamos de quociente, que é aquele quociente do conjunto A. E aqui são o conjunto das classes de equivalência. Conjunto das classes de equivalência. Foi isso que a gente viu na aula passada. E essa revisão da aula passada vai ajudar a gente a entender tudo que a gente vai fazer agora. Que a aula de hoje a gente vai falar exatamente sobre classes laterais e o teorema de Lagrange. Tá? Então hoje a gente prova o teorema de Lagrange, mas a gente precisa definir uma relação de equivalência. A gente precisa particionar o conjunto. Lembra que a gente também viu toda a relação de equivalência particiona o conjunto. Então a gente vai definir uma relação de equivalência que vocês já definiram, inclusive, na lista de exercícios. Tá? E a gente vai provar o teorema de Lagrange usando essa relação de equivalência, tá? Calculando o número de classes laterais. Então, primeiro, vamos definir qual é a relação de equivalência. Seja G um grupo e H um subgrupo de G, a gente diz que A se relaciona com B módulo H, se A operado com B a menos 1 está em H. Essa definição aqui de congruência módulo H foi exatamente a definição de uma das questões aqui, que eu não lembro qual é. Olha aqui qual era a questão. Se não era essa, era no o contrário, a operação contrária. É aqui, ó. Essa mesma relação aqui, ó. É o exercício 29. Tá vendo? O exercício 29 era exatamente para provar que isso definia uma relação de equivalência. Tá? Então, essa... Vou até colocar aqui, ó. O exercício 29 é exatamente mostrar que a relação A congruente a B módulo H, ou em alguns livros ele sai assim, ó, A congruente HB, tá? Que é a relação é de equivalência. Ok? Então, isso aí, provavelmente, vocês já fizeram esse exercício, né, para mostrar que é reflexivo, simétrico e transitivo. Então, de fato, ele é uma relação de equivalência. E aí, como a gente viu na aula passada, toda relação de equivalência, ele particiona o conjunto. O conjunto G, ele é particionado. O grupo G, agora, com o conjunto, ele pode ser particionado. Só que, para o caso dessa relação de equivalência em específico, deixa eu só, antes de fazer esse lema, dar alguns exemplos, né? Vamos ver aqui. Os exemplos que a gente já tinha visto. Então, um exemplo, se você tomar G, o grupo Z, com a soma, né? E tomar o H como sendo o 5Z, por exemplo. Beleza?
Então, a relação de equivalência é x se relaciona com y módulo z. É a mesma relação que a gente viu lá de números, tá? Por quê? É a mesma relação de x é congruente a y módulo 5. Lembra qual era a diferença? É a mesma relação, né? Por enquanto que essa daqui, essa relação é o quê? É dizer que x menos y pertence, desculpa, 5z, pertence a 5z. E essa relação aqui era dizer o seguinte, x menos y é congruente a zero. Era assim? Não, era dizer que ele tem o mesmo resto, né? Era x e y tem mesmo resto na divisão por 5. E essas duas coisas são iguais. Dizer que esse cara aqui está em 5z é dizer que ele é múltiplo de 5, né? Então, se x é múltiplo de 5, x menos y, então x menos y sendo múltiplo de 5, ele possui resto zero, né? Quando dividimos por 5. E se x menos y tem resto zero quando a gente divide por 5, é porque x e y têm o mesmo resto na divisão por 5. Então, essas duas relações é a mesma. Então, você pegar a relação de congruência módulo o subgrupo 5z, é a mesma coisa de pegar a congruência módulo 5. Tá? Que viu lá em teoria dos números. Beleza? Ia certo se você pegasse como você ia definir antes. Como? Desculpa. A forma que você ia definir antes é x menos y congruente a zero módulo 5. Isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo isso é a mesma coisa. Tá? Só que aí, observe que essa daqui nada mais é do que uma generalização dessa relação de equivalência que vem da teoria de números. Agora, você pode definir de uma maneira análoga, que é você pegar x operado com o inverso do y e ele tá dentro do subgrupo. Né? Beleza? Um outro exemplo aqui agora, ó, por exemplo, se você pegar G, o grupo U20, quem é que tem nesse grupo? 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 e 19. Agora tome o subgrupo H gerado por 3. Lembra que aqui é a multiplicação. Quem é esse subgrupo aqui? Obviamente, se é um subgrupo, ele tem que ter 1. Ele tem o próprio 3. Quem mais? 3 vezes 3, 9. 9. E o outro aqui é quem? Só ele, não? Não, tem mais um. 3 ao cubo é quanto? 27. Isso, 27 na congruência com congruente a 7. 7 e 9. São só esses. Né? Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Será que 13 e 19 são congruentes? Módulo H? Essa é a pergunta. Então, o que é que a gente precisa fazer? Pegar 19, multiplicar pelo inverso de 13. E quem é o inverso de 13? É aquele elemento daqui, que quando eu multiplico por 13, dá um 1. Não é isso? Quem é esse cara? O inverso do 13. O 3 pode, então pode, né? Porque o 13 ia dar o quê? 39, que é congruente a quanto? A 19. Eu não lembro.
7 também não vai ser. Quem é, gente? Tem que dar um múltiplo de 20 mais 1. É? Tem que dar o quanto? Múltiplo de 20 mais 1. Então, Tem que dar um múltiplo de 20 mais 1. Onze não é. Nove não é. É só você multiplicar 9 por 3. Né? Agora que você pegar ali, ó, o 7, por exemplo, quando você multiplica por 3 do 17, né? Peraí. É o 17. 17, né? dá 221, Darlan. Exatamente. Aqui é o 17. Agora, quando eu multiplicar 19 por 17, vai dar quanto? Entendi. Múltiplo de 20 com mais um, né? Isso, exatamente. Vai dar 323, Darlan. 323, que é congruente a quem? 3? 3 é congruente a 3, não é isso? Então, esse cara daqui, nesse grupo, é 3. E 3 cai dentro de H? Cai. Então, 13 e 9. 13 é congruente a 9, a 19, módulo H. Beleza? Faz outro. Pronto. Vou passar aqui para vocês. Eu quero saber se... Deixa eu ver aqui. 9 e 7. Façam aí vocês. Então, precisa encontrar o inverso de um deles, né? Então, precisa fazer 9 multiplicado por 7 a menos 1. Ou 7 multiplicado por 9 O inverso de 7 é 3? Cadê? Que vai dar 21. Isso, exatamente, vai dar 21. Então, o inverso de 7 é 3. Vai dar 9 vezes 3, né? Que é quanto? 27. Isso. É congruente a 7. Isso, que é 7. E pertence a H, né? Ó, H. Tá aqui. Tá? Se pertence a H, Entendi. portanto, 9 é congruente a 7, módulo H. Então, eles são congruentes. Sim. Mais um. Façam aí 9 e 17. Nove e 17. Pode ser 9 vezes 17 a menos 1. Quem é o inverso de 17? É o 13, né? Que a gente tinha visto. 13. 13. Sim. 9 vezes 13. E 9 vezes 13? Vai ser 17, módulo. Isso. 17. E 17 está lá em H? Tá. Ó, 17. Não, agora era só tá 9. Exatamente. Então, esse cara daqui não está em H. Portanto, 9 não é congruente a 17. Módulo H. Beleza? Então, não tem uma equivalência. Beleza, gente? Então, como é que faz? Professor, Sim. só não estou entendendo tão bem essa coisa de 9 vezes 13 igual a 17. Vamos lá. Só relembrando, né? O que é que a gente está fazendo aqui? Quando você pega 9 multiplicado por 13 como número, dá quanto? Deu 117. 117. Só que você tem que tirar 117, né? Módulo 20. Então, né? Qual é o resto de 117 quando você divide por 20? Vai dar 17. Beleza? Tá. Não lembra que você está nesse cara aqui, né? No 20. Beleza? Beleza. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O que é que a gente viu mais? A gente viu na aula passada também
Até antes de provar esse lema. Deixa eu ver se eu provo logo o lema primeiro. Vimos as classes de equivalência, né? Só lembrando da aula passada, o que eram as classes de equivalência. Por exemplo, eu tenho G e H, subgrupo de G. Dado A em G, só relembrando, viu? A classe do A é quem? São os elementos B de G, tal que A é congruente a B módulo H. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos pegar só o exemplo, continuar no 20, né? A gente está ainda no 20. E H ainda o gerado por 3. Então, quem seria a classe do 11, por exemplo? A classe do 11 são todos os números do 20, tá? Tal que 11 é congruente a A módulo H. Ou seja, é a mesma coisa de que são todos os números do 20, tal que 11 multiplicado por A menos 1 pertence a H. Então vamos ver, encontrar quem são todos os caras aqui. Vamos lá? Calcular quem é esse cara. A classe do 11. O próprio 11, né? Porque é reflexivo, então o 11 se relaciona com ele mesmo. Então o 11 tem que estar lá dentro. Quem mais? A gente viu algum aqui que o 11 é... Não viu, né? Tá. O 1 tá lá? O 1 não, porque o inverso do 1 é ele mesmo. 11 multiplicado por 1 vai dar 11, que não está em H. Então não, né? Justo. Quem mais? Tem que fazer as contas, né? Será que 13 tá? 13 tá porque a gente viu. A gente viu a conta, né? Esse que eu estava procurando. Não, a gente viu 13 com 19. Não, estou dizendo que se o 13 se relaciona com o 11. Aí, no caso, a gente faria uma multiplicação de 11 por 13 e depois dividiria por 20. 11 pelo inverso do 13. 11 pelo inverso do 13. Quem é o inverso do 13 mesmo? Isso, 17. Tá lá porque vai dar congruente a 7. A gente fez essa conta, vem? Não, mas eu fiz aqui agora. Ah, ok. Então o 13 está lá. Quem mais está lá? O 17 também. 17. O 19. Mais ninguém. Aí você fala assim, pô, mas como é que faz isso? É sempre chato, assim, para identificar todos os elementos dessa classe. Entendeu? Será que eu tenho que sempre estar fazendo essa conta? De, ou pegar, multiplicar pelo inverso, e aí ainda ter que encontrar o inverso, pá. Não. No caso nosso aqui, para grupos, eu não lembro, mas eu sei que o 19 está lá por outra razão. Eu vou te falar agora. Mas o inverso do 19 a gente fez aqui. É o 13. Não. A gente não fez, né? O inverso do 19 a gente nem calculou. Não calculou, né? Mas por que eu sei que ele está lá? Exatamente por causa desse lema aqui. Se você tem um grupo e tem um subgrupo, né? As classes de equivalência dessa relação módulo H é exatamente você pegar isso. Pegar todos os elementos de H e operar com A. Então, se você pegar aqui, ó, 11, o próprio 11, né, e fazer o módulo 20 vai cair dentro do H, que a gente tinha, que é o gerado por 3. A mesma coisa do 13. Se você pegar 13 e multiplicar por 11, vai dar quanto? Né?
Pega 13, multiplica por 11. 143. Dá 3. 143, que é congruente a quem? A 3, A 3. né? Que é o próprio 3 aqui, né? Então, e cai dentro de H. Se você fizer o 17 multiplicado por 11, então é mais fácil porque você não precisa encontrar um inverso, tá? Então esse lema aqui faz isso. Então vamos provar esse lema aí, tá? Vamos provar esse cara. Esse lema facilita a nossa vida para calcular. Ó, a gente precisa mostrar que dado A pertencente a H, a classe do A é exatamente HA. Esse conjunto aqui, ó. Que é pegar Hzinho dentro de H e operar com A. Beleza? Uma pergunta no chat aí. Essa operação é definida pelo grupo. Tá? Definida pelo grupo. Então é só você pegar os carinhas de H. Eu acho que eu fiz errado ali, inclusive. Pegar os carinhas de H e multiplicar por 11. Então era 3 por 11, 7 por 11, vai dar ali. Vai dar aqueles caras que estão ali dentro, tá? Eu acho que eu fiz o contrário. Mas o 11 ia estar... O 11 operado por 3 vai dar 33, módulo 20 é o quê? 13, não é isso? O 7. Aqui eu fiz errado, inclusive. Desculpa, gente. Aqui era pegar os elementos de H, né? H era quem? Era 1, 3, 7, 9. Então, o 11 barra é a mesma coisa do H11, que é fazer o quê? 1 vezes 11, 3 vezes 11, 7 vezes 11 e 9 vezes 11. Aqui vai dar 11, aqui vai dar 33, mais módulo 20 vai dar quanto? 13. Aqui vai dar quanto? 77, módulo 20, 17. E aqui vai dar o quê? 99, módulo 20, 19. Beleza? É a mesma operação de multiplicação, tá? Então vamos provar esse lema. A gente precisa mostrar a igualdade desse conjunto, ó. Então o que é que a gente vai fazer? Seja A é B em A barra. Aí se B está em A barra, o que é que acontece? B, logo, A é congruente a B, módulo H. Beleza? Então, se B é congruente, se A é congruente a B, módulo H, então quer dizer que A operado com B é menos 1. ou ao contrário, né? Tanto faz. Pertence a H. Não é isso? Isso. Então, se B operado com A menos 1 está dentro de H, então ele é igual a um Hzinho que está aqui dentro, né? B, A menos 1, ele é um Hzinho. Se operar A à direita aqui, operando A à direita, vai ficar que B é igual a HA. Ou seja, o B que eu peguei dentro da classe de A, ele tem essa cara. Ó. E esse cara daqui está exatamente dentro do Hzão A. Beleza? Ok. Então, de fato, a gente tem o quê? Que o A barra está contido nesse cara. Agora falta mostrar outra inclusão. Agora, seja Hzinho A, aqui, né? Seja B exatamente esse cara, ó, Hzinho A. Será que B se relaciona com A em módulo H? Se eu estou tomando B como esse cara, então B, A menos 1 é igual a H. Não é isso? Se eu operei o A ao menos 1 aqui à direita. Dos dois lados. E esse cara cai dentro de H. Portanto, B é congruente a A, módulo H, e assim, B pertence a A barra. Então, a gente mostrou que o HA, que é o B
pertence a A. Então, eu mostrei, na verdade, que HA também está contido em A barra. Ou seja, se A barra está contida em HA e HA está contido em A barra, beleza? Então, esse lema aí ajuda a gente a encontrar as classes de equivalência de maneira bem mais rápida. Encontrar todos os caras que relacionam com um dado. Beleza? Foi bem tranquilo também o lema. Não, o lema é bem tranquilo. Né? Vamos ver mais um exemplo aqui. Ver se tem um exemplo legal aqui. Não tem não. Vou ver exemplo aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Pegue Z e o grupo H como sendo o 3Z, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a classe... Deixa eu pegar 3, não. Vou pegar um maior. Vai. 5Z. Por exemplo, que a gente pegou. Então, qual é a classe do 5? A classe do 4? A classe do 4 é a mesma coisa do Z... H4, né? Mas como é a operação de soma, é você fazer isso. Pegar todos os elementos de H e somar 4. E aí, quem são esses caras? Obviamente, vamos começar a partir de algum aqui. Ó. Sei lá, se você pegar menos 10 ou 4 menos 6, né? É muito aí. Deixa eu pegar outro. Não sei tanto. Vou pegar menos 5. Menos 5 mais 4, menos 1. Não é isso? Menos 4 mais 4, 0. Não, tem que estar aqui, né? Hein? Tem que ser um múltiplo de 5. Eu peguei menos 5, não foi? Foi menos 5. Pega 0. 0 vai dar 4. Pega 5, vai dar 9. 10, 14. E vai aqui antes, eu posso colocar mais um aqui. Que é menos 10, mais 4, menos 6. Né? E aí vai. São todos esses caras aqui. É a classe do 4. Não, porque menos 1 não está aqui em H, né? Não é um múltiplo de 5. Você vai pegar os múltiplos de 5 e somar 4. Vai colocar aí. E lembra que a gente viu lá na aula passada, por exemplo, a classe do 4 são todos esses caras. Se eu pegar agora o 9, a classe do 9, como o 9 está dentro dessa classe de equivalência, a classe do 9 é a mesma classe do 4, que é a mesma classe do menos 1, né? É a mesma classe do 14, por exemplo. Todos os caras que se relacionam têm a mesma classe. Definem a mesma classe. Beleza? Quantas classes eu tenho? Nesse caso aí, quantas classes eu tenho? A gente tinha comentado isso da aula da outra vez, né? Eu acho que era 3. Não, essa aqui tem mais. Tem 5 classes. É a classe do 0, a classe do 1, a classe do 2, do 3 e do 4. Então, o conjunto de todas as classes de equivalência são 5. 5 classes. Não pode ter mais. Porque, lembra, o Eldon até falou da outra vez. Claro, são os possíveis restos na divisão por 5. Quais são os possíveis restos? Só pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Qualquer número vai estar em alguma dessas classes. Isso, exatamente. Como se repete, não tem o que fazer mais, né? É exatamente isso, Valdir, que eu falei, que o Eldon até falou da outra vez. Nesse caso, são os possíveis restos na divisão por 5. Como os possíveis restos da divisão por 5 é um número, tem que ser um número inteiro positivo menor do que 5, então só pode ser 0, 1, 2, 3 e 4.
Não pode ter mais. Aí eu pergunto para vocês, ó, observe, eu estou nesse grupo, eu estou com esse subgrupo, e agora esse conjunto das classes está exato. Não concordam que esse conjunto das classes está dando exatamente o Z5? Será que tem alguma relação o Z5, o 5Z com o Z? Será que aparece alguma coisa aí na história? Tem, a gente vai ver isso talvez na próxima aula ou na outra, tá? O que acontece? Qual é a relação do Z5 com o 5Z? Ah, não, tudo bem, Valdo. O que acontece é o seguinte, como é que eu determino as classes, né? Quantas classes eu tenho? Observe que esses números aqui, ó, são todos os possíveis restos da divisão de um número por 5. Como assim? Mas para identificar é porque é menor. Isso, são os menores do que 5, né? São os restos da divisão por 5. Só pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Eu pergunto agora para vocês, por exemplo, se eu pegar em Z, eu pegar se eu pegar o 11Z, por exemplo, né? Quais são as classes de equivalência desse? O conjunto das classes é o classe do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Beleza? Exatamente, do 0 até 10. E é esse da cara que coincide exatamente com quem? Com o Z, 11. Tem a ver. A gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai falar de subgrupo normal. E esse cara daqui é chamado grupo quociente. A gente vai fazer isso na próxima aula. Tá? Mas tem a relação. Sempre que você pegar as classes de equivalência de NZ, vai dar o ZN. Tá? As classes, a gente vai ver isso na próxima aula, de equivalência de NZ é o ZN. Beleza? Deixa eu ver o que aqui. Tá, o que mais? Vamos lá, acho que aqui já dá. Pronto. Lembra que na aula passada também a gente viu um teorema da teoria de conjuntos, que era exatamente o teorema que dizia que a relação de equivalência ele particionava o conjunto. Não era isso? A mesma coisa vai acontecer com um grupo, né? Já que eu tenho essa relação de equivalência, então se eu tenho um grupo G, e eu tenho H um subgrupo de G, então eu tenho aqui, ó, eu particiono nas suas classes. A classe do A, a classe do B, onde cada pedaço desse aqui é uma classe do A, que é o HA, que é o HB, o HC, HD, HE, e aí por diante, tá? Então, por exemplo, é como se eu estivesse pegando o conjunto dos números inteiros ali, né? Se eu pegasse o conjunto dos números inteiros, e aí eu particiono esse cara em quem? No Z. Não, se eu pegar um subconjunto, por exemplo, o 5Z, né? O 5Z, né? H o 5Z. Então eu tenho aqui o Z0. Desculpa. O 0 barra. 0 barra. 1 barra. 2 barra. 3 barra. Deixa eu dividir mais. 4 barra. 5 barra. É o 4 barra. Né? Tenho essas classes. Não entendi, Valder. Pares ímpares. Não entendi a pergunta, não. Acho que ele quis perguntar se se dá para particionar em par e ímpar. Ah, não. Calma. Aí não. Ele não tem.
Não tem como as permutações pares e ímpares que a gente consegue classificar dessa forma. Nesse caso, não. Só tem como a gente determinar se é finito ou infinito, tá? E o número de partições dá para contar. Isso é verdade. Mas dizer que é par ou ímpar, não, mas dá para contar. A gente vai ver isso agora, beleza? Mas lembra sempre, uma relação de equivalência ela sempre particiona o conjunto. Então, olha o que é que está acontecendo, interessante que acontece. Esse grupo Z, ele é um grupo infinito, concorda? Ele tem infinitos elementos. Esse grupo daqui, ó, subgrupo, também tem infinitos elementos, que são todos os múltiplos de 5. Mas ele só tem 5 classes de equivalência, que é o Z5, que também é um grupo. Então, estudando a relação entre esses caras e esse, eu consigo extrair várias informações. Por quê? Esse cara é um grupo finito, que tem poucos elementos, e eu consigo entender o comportamento total desse grupo. E aí, concluir informações sobre esses. Isso não vale só para números, isso vale para grupos em geral, tá? E é isso que a gente está correndo atrás para conseguir identificar. A gente definiu as classes laterais à direita, né? Essa classe daqui, ó, onde eu opero o A sempre à direita dos elementos Hzinho de H, é chamado de classe lateral à direita. Aí você poderia me perguntar, professor, e quem são as classes lateral à esquerda? Eu não posso definir também? Pode, pegando o A operando à esquerda do H, tá? Cadê? Aqui. Eu posso definir esse cara, ó. Aí você pode me perguntar, e esse cara tem alguma relação com essa relação de equivalência? Ou seja, a gente provou que as classes à direita é exatamente as classes de equivalência. Beleza? Isso, exatamente, Valdo. Só voltando anteriormente, né? Por mais que o grupo seja finito, ele pode ter uma quantidade finita de classes de equivalência. Que aí você particionou para facilitar a sua análise daquele grupo, tá? Então, essas classes de equivalência, essas classes laterais à esquerda, tem alguma relação com as classes de equivalência? Não com aquela classe de equivalência anterior, mas a gente pode definir uma nova classe de equivalência, que ao invés de você operar o inverso à direita, lembra que a classe de equivalência anterior era pegar B operar com A menos 1, ou A operar com B a menos 1, à direita. Se você operar à esquerda, ela dá uma nova classe de equivalência, e essa classe de equivalência nova, o A barra linha, por exemplo, vai dar exatamente o H. Tá? É a mesma prova. Então, isso aqui fica até de exercício. Então, você pode ter duas classes de equivalência, relações de equivalência, você pode definir sobre um grupo H, em um grupo H, sobre um conjunto H. Que é tomando todas as classes de equivalência, todas as classes laterais à direita, ou todas as classes laterais à esquerda. Ou seja, ou através dessa relação de equivalência, né? Ou através da outra relação de equivalência. Tá? Mas, professor, não parece que dá sempre no mesmo? Para grupos abelianos, dá sim. Deixa eu botar essa observação aqui. Se G é grupo abeliano, as relações essa e essa daqui linha são as mesmas. Ou seja, uma classe lateral à direita é a mesma coisa da classe lateral à esquerda. Para grupos abelianos. Porque é comutativo, você pode trocar sempre, né? Isso é claro. Agora, para grupos não abelianos, isso não necessariamente é verdade. Tá? Não necessariamente é verdade. Então, tome cuidado com isso. Isso vai ser verdade a depender de um H subgrupo especial.
que a gente vai ver na próxima aula, que são exatamente os subgrupos normais. Beleza, gente? Até aí, tá tudo bem? Ok. Beleza. Deixa eu ver o que é que eu... E agora a gente chega no bendito Teorema de Lagrange, que é um teorema extremamente útil. Tá? Por quê? Esse teorema diz o seguinte, ó, pegue G um grupo finito e H um subgrupo qualquer de G. A ordem de H, ele sempre vai dividir a ordem de G. Então, por exemplo, você está lá com um grupo, você está identificando os elementos do subgrupo. Ah, o subgrupo gerado por 3, sei lá. Se você terminou de preencher e falou assim, eu acho que é esse, conta a quantidade de elementos. Se ele não dividir G, então tem alguma coisa errada. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Beleza? Então vamos ver como é que a gente prova esse teorema e depois a gente faz bastante exemplos, tá? Beleza? A gente sabe. Agora eu posso usar, né? Agora sim, finalmente pode usar o teorema de Lagrange. Que é bem útil, viu? A relação de equivalência, essa relação que a gente, né, módulo H, particiona o conjunto G. Tá? Se ele particiona o conjunto G, então o G ele é escrito como a união das suas classes de equivalência. Certo? Eu pego todas as classes de equivalência, é isso que ele faz, né? Ele particionou. Se ele particionou, eu tomo as classes de equivalência, quando eu pego a união desses caras, dá todo o conjunto, né? G. Beleza? Só que como o G é finito, né? G é finito, existem A1 até um AK, onde o G, ele é exatamente você pegar HA1 unido HA2, HAK. É você unir uma quantidade finita de classes laterais. Beleza? É você exatamente definir as classes laterais. E essas classes laterais têm aquela propriedade daquela corolário lá que a gente provou até na aula passada. Eles são disjuntos. Eu posso tomar essas classes laterais, elas todas disjuntas. Ou seja, ou eles são totalmente disjuntos, ou é a mesma classe, que é que fala esse item 2 desse corolário, que a gente já tinha provado por causa geral na aula passada. Então eu posso tomar G como sendo a união dessas classes, tal que HAI intersectado com HAJ é vazio, com IJ variando de 1 a K. Beleza? Então, vocês concordam que o número de elementos de G, ou seja, a ordem do grupo G, é exatamente você somar a ordem de AH1 mais a ordem de o número de elementos de AH2, né? O número de elementos AK. Concordam com isso aí? Sim, sim. Beleza? É sempre você somar esses caras, né? E aí, o que é que a gente vai fazer, ó? Vamos mostrar agora que todos esses caras aqui, ó, têm o mesmo tamanho. Todos esses caras daqui têm o mesmo tamanho, têm a mesma quantidade de elementos. Todos esses. Como? Seja a seguinte função, ó, que vai de H em HA. Para uma classe qualquer. Beleza? O que é que essa função faz? Ela pega um Hzinho e leva um HA.
Vamos mostrar que essa função é bijetora. Se essa função é bijetora, então essa classe lateral tem a mesma quantidade de elementos de H. Beleza? Sim, sim. Então vamos lá. Primeiro que é injetora. Se F de H1 é igual a F de H2, então H1A é igual a H2A. Pela lei do cancelamento, a gente tem o quê? H1 igual a H2. Logo, a função F é injetora. Beleza? Por que essa função é sobreinjetora? Seja HA pertencente a HA. Um elemento daqui qualquer. Eu vou mostrar que tem um elemento daqui que vai nele. Claro, né? Assim, F de H é igual... Ela é claramente sobreinjetora. Não sei nem porque eu estou fazendo uma prova. Assim, F é sobreinjetora. Portanto, bijetora. Então, se eu conseguir uma bijeção entre H e H de A, então o número de elementos de H, ou seja, a ordem de H, é exatamente o número de elementos de HA para todo A pertencente a G. Então, em particular, esses caras aqui têm todos o mesmo tamanho de H. Ou seja, esse cara daqui é o mesmo tamanho de H, esse cara daqui também, até esse daqui. Ou seja, a ordem de G é K vezes a ordem de H. A ordem de G é igual a K vezes a ordem de H. Pronto. Se ele é K vezes a ordem de H, então H divide a ordem de G. Beleza? Ficou claro aí? Sim, sim. Tranquilo, né? Informação extremamente importante essa, né? Extremamente importante. Vai usar para quase tudo esse teorema. Agora pode aplicar isso. A gente vai extrair bastante resultado disso aí. Beleza? Tem alguma dúvida, gente? Dá um exemplo. Eu vou fazer agora. Vamos lá. Vamos por exemplo. Melhor. Vamos pegar o U20, que a gente está trabalhando bastante com o U20, né? O U20, só relembrando, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 e 19. O gerado por 3 era quem? Lembra lá? 1, 9, não era isso? 1, 7. Eu acho que tinha um 7. 7, 9. Não era isso? Era. Quantos elementos tem a ordem de U20? Quantos elementos tem o 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ordem desse grupo gerado por 3, quanto? 4. Tá vendo que divide? Tá? Eu achei esse teorema meio inútil. Eu tô esperando ver a utilidade dele. A utilidade, vamos lá. Por isso, esse exemplo não tem muita... O que acontece? A gente vai definir o que é o índice de um subgrupo em um grupo. Ou seja, o índice de um subgrupo em um grupo, que a gente denota assim, é o número de classes laterais, à esquerda ou à direita, que aí vai dar no mesmo, tá? De H em G.
Ou seja, é a quantidade de classes de equivalência. Tá? O número de classes de equivalência que eu consigo contar. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o índice de U20, né? De H sobre U20 é 2. Ele só produz 2 classes de equivalência. Esse cara só tem 2 classes de equivalência. Tá? É? É. Ele mesmo, eu te digo aqui, isso aqui é o índice, então ele só tem essa classe de equivalência, né? O próprio H. E deixa eu pegar aqui um cara que não esteja. Sei lá. H11, por exemplo. Vai dar quem aqui? O H11. 11, 13, 17 e 19. Só tem essas 2 classes. Não tem mais. É isso que fala esse corolário. Ó. Se G é um grupo finito, então o índice, o número de classes laterais, é exatamente você pegar o número de elementos de G e dividir pelo número de elementos de H. Quando ele é finito, viu? Isso quero que fique claro. Quando G é finito, isso acontece. Beleza? Vamos ver um exemplo. Vamos lá para o D4. Lembra o D4? A gente tinha quanto... Qual é a ordem do D4? Quem é que lembra? É 8? 8, né? Que é 2 vezes o cara que está aqui embaixo, né? O do DN é 2N. Então, a ordem desse cara é 8. Considere o subgrupo, esse subgrupo aqui, ó. Primeiro, vamos ver se de fato ele é subgrupo. Só contendo as rotações. H como sendo esse cara daqui, ó. Isso aqui é subgrupo. R0, R90, R180, R270. Ele é subgrupo, né? Esse cara é o neutro, né? E aí, se você operar esse com esse, dá esse, pode fazendo aí. Ele é ainda um subgrupo cíclico gerado por esse cara, né? Beleza? Ele é subgrupo. Então, se esse cara é 8, esse subgrupo tem quantos elementos? 4, né? A ordem de H é 4. Então, quantas classes de equivalência existem na relação de equivalência? Ou seja, quantas classes laterais? O índice de D4 em H é igual a quem? 8 dividido por 4, que é 2. Então, só tem 2 classes laterais. Quais são? O próprio H e outra classe pode ser HF1. Então, vamos calcular esses elementos aí, HF1. Ou F1H, vamos botar F1H, talvez fique mais interessante. F1H. Quem é F1H? É você pegar F1 e operar com os elementos de H. Né? Então, F1 com o neutro não faz nada, né? Ele não rotacionou, é o próprio F1. Se eu aplicar F1, primeiro eu aplico a rotação e depois eu aplico o F1, vai dar quem? Primeiro eu apliquei o F1, não, primeiro eu apliquei a rotação, então eu girei, né, sentido anti-horário, pá, um veio para aqui, ó, saiu daqui, veio para aqui, e depois eu aplico a reflexão sobre esse eixo, ó. Então, o 1, ele vem para aqui, né, quando ele girou o 1, vem para aqui, o 2 tem que ir para aqui, para o lado de cá, qual é? Esse aqui, ó, deu o F4, concorda? Ou seja, fazer assim, ó, F1 composto com o R90 vai dar o F4. Concorda? Vou fazer separado aqui, só para não criar confusão. O F1 com o R90 vai dar o F4. Concorda com isso aí? O F4 está lá.
Me digam aí quem é o F1. 180. Vai dar quem aqui? Quem é que vai dar isso daí? Você rotaciona 180 primeiro. Aplica esse cara daqui. Então, um veio aqui para baixo, tá vendo? O 2 veio para aqui, o 3 e o 4. Agora, aplica a reflexão 1 sobre esse cara. Você aplica a reflexão 1 sobre esse cara, o 1 vai para onde? Cadê, gente? Quem que tá dando aí? Ó, o 1, quando você aplica a reflexão F1 sobre esse cara, o 1 vem para aqui, para o lugar do 2, né? O 4 vem para o lugar do 3, o 3 assume o lugar do 4, o 2 vai para o lugar do 1. Então, observe se não é esse daqui. Então, aplicar isso é a mesma coisa de aplicar o F2. Tá? Então, aqui o F2. E se você aplicar agora o F1 no R270, vai dar quem? Vamos ver se agora vocês pegaram. Quem é aí? É o F3? É o F... Beleza. Por que, Helena, é o F3? Por que só na minha vez o senhor me perguntar? Porque tem duas maneiras de você descobrir que era o F3. Uma é que se só tem duas classes, é o único cara que falta para entrar aqui, né? Eu juro que não foi assim. Nem venha. Mas você pode identificar, né? Aplica a rotação. Primeiro, depois fiz a simetria. Isso, exatamente. Aplica a rotação. Então, o 1 veio para aqui, ó. O 1, 2 está aqui, o 3, 4. Quando você aplicar a reflexão sobre esse cara, né? A reflexão 1. Então, o 1 vem para o lugar do 4, o 2 vem para o lugar do 3, o 3 vai para o lugar do 2, o 4 vai para o lugar do 1. Então, quem é esse cara daqui? Esse aqui, né? O F3. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, só sobre até esse mesmo grupo, tá? Considere agora o mesmo D4 e agora o H como sendo o gerado pelo F1. Esse grupo tem quantos elementos? Vamos ver se agora vocês pegaram. Quantos elementos tem esse grupo aqui? O gerado pelo F1. É subgrupo, então o neutro tem que estar lá, né? Esse cara está lá. Quem mais está lá? Se é gerado por F1, o F1 tem que estar lá, né? Quem mais? Mais ninguém, porque Exatamente, né? se eu pegar com ele vai dar um... Exatamente. A ordem do F1 é 2. Se você pegar F1 e aplicar ele duas vezes, ele volta para a posição inicial. Você fez um reflexo e voltou. Aplicar duas vezes, você fez um reflexo e voltou. Então não tem mais ninguém. Então só tem um neutro e tem ele. Beleza, gente? Ficou claro esse exemplo aí? Então o H é esse cara. Então quem é o índice de D4, de H sobre D4? Quem é esse índice aí? É 8 dividido por quem? Por 2, que é 4. Exatamente. 8 dividido por 2, que é 4. Então eu sei que tem exatamente 4 classes de equivalência. 4 classes de equivalência. Vamos calcular quais são as classes de equivalência. Então, uma das classes é o próprio H. Tá? Então, eu tenho um H. A outra classe, eu pego um cara que não está em H. Vamos pegar as rotações, vai. R90, H. R90,
composto com R0 dá o próprio R90, né? Não muda nada. E agora, R90, F1, quem é? Eu quero esse daqui, ó. Vai dar quem? Observe que está ao contrário agora, viu? Agora eu aplico a reflexão e depois eu aplico a rotação de 90. Eu aplico o F1 e depois eu giro. Vai dar quem ali? Vai dar o R0, né? Vai dar o quê? O R0? Não. Pô, não, o R0 que é porque eu não tô conseguindo enxergar direito aqui. É o terceiro ali. O R180? Isso. Por quê, né? Aplicou o F1. É esse. Agora gira 90 aqui, esse cara. Então, 1 tem que ir para baixo, né? O 2 tem que assumir esse lugar. O 3 sobe e o 4 vai aqui para a direita. Então, quem é esse cara? Ó? Não, peraí. É esse aqui mesmo, né? Não, peraí. Porque o 1 vai descer, aí o 3 vai pro lugar 2. É esse mesmo. Só que o 2 está aqui, né? O 2 tinha que estar aqui. É esse aqui, ó. É o F3. Percebeu? É verdade. Isso mesmo, sim. Né? Que o 2 vai descer. O 1 vai descer. O 2 sai da direita superior e vem para a esquerda superior. Tá vendo? O 4 sai daqui e vem para aqui. E o 3 sai daqui e vem para aqui. Então é o F3. F3. Pergunto para você. Tem mais alguém? Eu até já fechei. Por que eu já fechei? Por que só tem esses dois caras? Porque o conjunto H só tem 2 elementos. 2, exatamente. E toda classe lateral, prova do Teorema de Lagrange, só tem a mesma quantidade de elementos do H. Então não pode ter mais ninguém. Lembra? Porque tem uma objeção entre H e as suas classes. Vamos calcular outro aí, o R180H. Quanto é que dá aí? Claro, o R180, tá lá. E o próximo é o R180 operado com F1. Quem é o R180 operado com F? Vai dar quem aí? Vamos lá? Vai dar o F2? Vamos ver. Ó, aplicou a reflexão e depois gira como se estivesse dando 2 vezes 180. 90. Então, o 1 tem que vir para o lugar do 3, né? Que ele tem que fazer aqui e aqui. Então, o 1 tem que vir para o lugar do 3. Então, tá. O 4 tem que ir para o lugar do 2, olha. Então, a Helena já está no caminho certo, né? O 3 tem que ir para o lugar do 1. E o 2 vem para o lugar do 4. Exatamente, o F2. Exatamente. Esse cara aqui é o F2. Mais ninguém, né? O R... 270, que só falta esse, né? Porque um já é esse, agora o último. Então, com certeza tem o R270 e falta agora a R270 com o F1, que vai dar quem? O F4. Porque é o único que falta, né? Dessa vez eu nem vou olhar. Porque era o único que faltava, né? O único elemento que falta era esse, beleza? Então, dá o F4. E aí acabou. Essas são as classes laterais. Tem como o senhor fazer um exemplo com o Z3, por exemplo? Porque eu não sei como é que você vai dividir a ordem. Beleza, vamos lá. É isso. Pro caso, lembra que o teorema ali que a gente acabou de fazer, o corolário, para calcular o índice, era para grupo finito, tá? Para grupo finito. Mas mesmo assim, dá para a gente identificar de alguns grupos infinitos a sua ordem. Que é o exemplo que a gente estava discutindo o tempo todo, né? Z e NZ. Esse daqui dá para a gente calcular o índice. Por quê? Porque a gente viu que o número de classes, lembra que a definição do índice é o número de classes laterais, ou número de classes de equivalência. Lembra que para
número de classes de equivalência da congruência sobre NZ são os possíveis, o conjunto contendo os possíveis restos da divisão por N. Então, quantos elementos vão ter esse cara aqui? Quantas classes de equivalência? Exatamente N. Lembra? O conjunto das classes de equivalência só tinha o 0, o 1, o 2, até o N-1. Então, ele tem N elementos. Sim, beleza? sim. Eu não apliquei o corolário. Eu estava falando do Z3, que é o 0, 1, 2. Ah, você está pegando já o Z3. Tudo bem. É, não esse aí. Tá, vamos fazer isso. Mas só para deixar claro que é o seguinte, aplica o corolário no grupo finito. Mas não quer dizer que se o grupo é infinito e o seu subgrupo é infinito, o índice também tem que ser infinito. Não. Pode ter índice finito. E também pode ter índice infinito também. Antes de fazer o seu exemplo, que é o caso, esse caso daqui, ó. Agora considere o grupo G, o Q, com a soma. E Z como subgrupo dele. O índice de Z sobre Q, aí não. Esse cara daqui é infinito. Por que infinito? As classes são exatamente esse daqui, ó, Z mais 1 sobre N. E esse cara daqui, ó, vão dar infinitas classes, né? Porque variando N. Então dá infinitas classes. Então o número de classes laterais depende do grupo que você está trabalhando. O único teorema que te fala exatamente como calcular é sobre grupos finitos. Agora, quando o grupo não é finito, vai precisar analisar as classes. Esse daqui tudo bem, porque a análise que a gente fez é o número de restos, os possíveis restos na divisão por N. Aí esse daqui, todos esses cara aqui, ó, são classes distintas, para N distinto, né? Então tem infinitas classes. Beleza? A Helena estava falando do exemplo 3Z, Z3, né, Helena? Que só tem 0, 1 e 2. Não é isso? Sim. Tá. Aí o que é que você estava querendo saber? É porque quando eu estava trabalhando com classes pares. No caso, era sempre 2 ou 4. Aí eu queria ver como é que ficava com ímpar, principalmente com 3. A classe ia ter um elemento? Primeiro você precisa de um subgrupo para fazer a classe, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que você já está observando agora, eu tenho certeza, é o seguinte. Qual é a ordem de Z3? A ordem de Z3 é 3. Tem 3 elementos. Certo? Se eu tenho qualquer subgrupo desse cara aqui, de Z3, pelo teorema de Lagrange, o que é que acontece? A ordem tinha que dividir, né? Exatamente. A ordem de H tem que dividir 3. Mas 3 é primo. Exatamente. Então, H, ele só pode ser o grupo trivial com 0, ou H é o próprio G, é o próprio Z3. Inclusive, isso Não tem outra um opção. exercício da lista. Não tem outra opção. Então, isso exatamente, não sei se é um exercício da lista, eu nem lembro. Mas que um grupo não, trivial não possui subgrupos próprios não triviais, então ele é cíclico de ordem prima. Prima, exatamente. Isso era um dos exercícios. Mas uma coisa que a gente já sabe é isso aqui. Eu não sei nem, eu não coloquei aqui, ó. Não, todo grupo. Ah, aqui. É esse aqui, ó. Esse corolário aqui. Todo grupo de ordem prima. Ah, não, é cíclico, claro, é uma consequência desse aqui, ó. Por quê, né? Vamos provar rapidamente esses dois corolários. E outro, vou até colocar aqui, outro corolário aqui. Vocês chamaram a atenção. Né? Se G é um grupo de ordem prima, então seus
subgrupos são o unitário do E e o próprio G. Não tem outro subgrupo. Se um grupo tem ordem prima, acabou. Ele não tem subgrupo. Diferente dos triviais, né? Que é o todo ou o unitário do neutro. Beleza? Outros corolários... Peraí, rapidão. Ele tem 2 subgrupos. Sim, só. E a classe dele? Ele tem classe? Sim. Aqui, né? Vamos lá. Beleza, pergunta, né? Se ele é primo, então quem obviamente, né? O índice desse cara nele mesmo é a ordem de G dividido pela ordem de G. Então só tem uma classe. Qual é a classe? Ele mesmo? O próprio G, exatamente. Ah, tá. E o trivial, aconteceu o que com ele? Isso, agora vamos lá. O índice de G sobre esse grupo trivial, qual é o índice? Esse cara só tem um elemento. Então é a ordem de G. Então quais são as classes? Todas as classes vão ser o quê? Você fixa um elemento de G e Exatamente. varia outro elemento. Com G pertencente a G. Essas são todas as classes. O unitário dos elementos de G. Beleza, Lena? Eu acho que sim. O número, ou seja, o número de classes... É claro, porque quem são as classes laterais? Aí você vai pegar quem? Rapidão, a questão do índice é sempre um G e um subgrupo dele. É. Pronto, agora eu entendi. Okay. Eu tava querendo fazer o G com o todo. Enfim, eu tava confusa. Eu entendi. O índice é sempre o índice de H sobre G. Então, é o índice de um subgrupo sobre o grupo, tá? Ok. Então, o índice desse daqui é sempre 1, e o índice desse daqui é sempre a ordem de G, tá? Aqui tem esses outros corolários aqui, ó. Se G é um grupo finito e A é um elemento de G, então a ordem de A divide a ordem de G. Claro, né? Porque se você lembrar, quem é a ordem de A? A ordem de A é exatamente a ordem do subgrupo gerado por A. Se ele é um subgrupo, a ordem desse subgrupo sempre divide a ordem de G. Teorema de Lagrange. Então, a ordem de qualquer elemento sempre vai dividir a ordem de G. Beleza? Então, eu posso estar lá com um grupo, sei lá, por exemplo, um grupo D4 lá, né? Em D4. A ordem do F1, com certeza, divide a ordem de D4. Por quê? A ordem de F1 a gente acabou de ver ali. É 2. E a ordem de D4 é 8. Então sempre vai dividir, tá? E aí uma consequência também imediata desse corolário, e do teorema de Lagrange, consequentemente, é esse aqui, ó. Todo grupo de ordem prima é cíclico. Sempre. Todo grupo que tem ordem prima, ele é cíclico. Por quê? Pegue um grupo, seja G, onde a ordem é P'. Seja G, um elemento de G é distinto do neutro. Tá? Distinto do neutro. Então você pode tomar o subgrupo gerado por ele, por esse elemento. Pega H esse cara. Só que pelo teorema de Lagrange, a ordem de H tem que dividir a ordem de G. Mas como esse cara tem a ordem prima, né? Como ordem de G é um primo, logo, a ordem de H tem que ser também P. A ordem de H tem que também ser P, porque eu peguei G diferente de E. Porque senão, ou ele é P ou ele é 1. Então, G teria que ser E, então não pode. Então, a ordem de G tem que ser P. Se a ordem de G tem que ser P, então a ordem de H tem que ser P, desculpe. Então, H tem todos os elementos de G. Né? Logo,
H tem que ser igual a G. Como H foi gerado por Gzinho, né? Tanto G é o gerado por Gzinho. Logo, ciclo. Beleza? Então, quando você pegar um grupo, está trabalhando com um grupo, aí você está calculando a ordem desse grupo, sei lá, um grupo gigante. Mas você determinou que a ordem desse grupo é um número primo, pronto, esse grupo é cíclico, é gerado por um elemento. Beleza? Que era exatamente aquele exemplo ali que a gente... Ah, deixa eu ver outro exemplo aqui. Faz 9. 19? É. Vamos lá. Você está pedindo, vamos fazer. 19. Então, 19 tem quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Então, tem 9 elementos, né? Tem quantos elementos? 9. Beleza? Beleza. Então, os subgrupos dele, né? Ó, seguinte, ó. H, subgrupo 19. Então, a ordem de H tem que dividir a ordem de Z. 19, que é 9. Então, quais são as possíveis ordens de H? Ordem de H pode ser 3. Pode ser 1, que aí ele é o trivial. A ordem de H pode ser o próprio 9, que aí é ele todo. A ordem de H pode ter 3 elementos. Não pode ter mais. Então, todos os subgrupos de 19, ou ele tem 3 elementos, ou ele é o trivial com 1, ou ele é todo. Entendeu? Entendi. Beleza? Então, sempre é assim. Isso você sempre vai fazer. Então, se o senhor me perguntar quantas classes tem 19, eu vou ter que contar quantas classes. Não, calma. Quantas classes, você precisa estar com um subgrupo fixado, viu? Para calcular classes. Lembre sempre disso. Não dá para eu calcular quantas classes de um grupo. Sem que a classe de equivalência é sobre um subgrupo. Então, mas você já sabe que só pode ter 3, então eu poderia calcular todas as classes desses 3. Ah, de todos os subgrupos possíveis. Eu posso encontrar todos os subgrupos possíveis e calcular todas as classes, o número de classes de todos os subgrupos. Isso não parece você tá dizendo assim, que eu cobraria, o índice 19, entendi, eu acho que eu entendi. O índice 19 sobre H só tem também 3 possibilidades. Ou o índice desse cara aqui é 1, se H for o próprio 19, o índice 19 é o próprio 9, ou o índice 19 sobre H é 3, né? Então, para os índices, só existem essas possibilidades. Ou ele é 1, ou ele é 9, ou ele é 3. A mesma coisa para os grupos. Vamos lá, ó. Outro exemplo aqui, ó. Vou trabalhar mais exemplo. Quero que você me responda isso aqui, ó. Ó a afirmação que eu vou fazer. Todo subgrupo próprio de S3 é cíclico. Por quê? Quero que vocês me respondam. Deixa eu só lembrar o que é o subgrupo próprio. Não, ser subgrupo próprio é que ele não pode ser o próprio S3. Ele tem que ser menor do que o S3. Tem que ter menos gente do que o S3. Ser subgrupo próprio é não ser todo o S3. Ou seja, H, ele está contido e não é igual ao S3. Por quê
que todo subgrupo próprio de S3 obrigatoriamente tem que ser cíclico? Isso que né, da quantidade de elementos que vão ter nos subgrupos de S3. Qual é a ordem do S3? Não, 3. 6, né? 6. Que é um produto de dois primos, né? Então, se um subgrupo próprio, que não pode ser o todo, o S3, então a ordem de H, ou ele é 1, ou ele é 2, ou é 3. Não é isso? Sim, sim. Esse cara daqui é 1, se for 1 é gerado por próprio neutro. Então é cíclico. Se for 2, esse cara daqui tem ordem prima. Se ele tem ordem prima, pelo corolário aqui, ó, todo grupo de ordem primo é cíclico. Então esse cara tem que ser cíclico. E aqui também, é 3 que é primo. Então esse cara daqui também é cíclico. Entenderam? Sim, sim. Ou seja, pode ser que o grupo não seja cíclico, mas eu analisando todos os possíveis subgrupos dele próprio, são cíclicos. Olha que informação, por exemplo, o teorema de Lagrange já está dando para a gente. Né? Agora, por exemplo, desse cara, eu sei que todo subgrupo é cíclico. Outra questão aqui, ó. Outra questão, né, Zé? Todo subgrupo próprio de dp com p' é cíclico. Por quê? A mesma razão do exemplo anterior. Mesma razão, né? Exatamente. Ó. Qual é a ordem de dp? 2 vezes P. 2 vezes P, não é isso? Se eu tenho um subgrupo H, subgrupo próprio, né? Vou até colocar assim, próprio, de dp, então quais são as possíveis ordens para esse subgrupo? Ou a ordem desse subgrupo é 1, ou seja, ele é o trivial, ou a ordem desse subgrupo é 2, porque ele tem que dividir esse cara. Então, ou ele é 2, ou ele é outro primo aqui, né? Ou a ordem de H também é P. Onde todos esses caras aqui são primos. Mas no caso não poderia ser P, porque o senhor definiu que não era, que era próprio. Não, ó, a ordem dele é 2P. Ele pode ser P. Ok. Ele é próprio, ele tem menos elementos. A ordem de dp tem 2P elementos, né? O dobro de P. Beleza? Então ele pode ser P. Entendeu, Helena? Entendi. Então esse cara daqui pode ser, então, como as ordens do H, dos possíveis H são todos primos, então com certeza são cíclicos, todos. Então lembra lá, ó, do D4, por exemplo, né? O D4 a gente tinha aquele subgrupo próprio que era o gerado por, que era o R0, o R1, o R90, o R180, o R270. Tá? Os outros subgrupos, quem é? Eu posso ter o K, a gente viu que era o R0 e o F1. Sei lá, eu posso ter um K' aqui que é o R0 e o F2. Onde esse cara daqui é o gerado pelo R0, por R90. Ele é cíclico. Ah, não, peraí. É isso mesmo. Ah, não, peraí, desculpa. Apesar desse aqui ser cíclico, não é pela mesma razão, porque isso aqui não é 2 multiplicado por um primo, né? Mas, enfim. Vamos terminar de fazer todos os subgrupos aqui. F3 e esse cara daqui. R0, F4. Beleza? São todos os subgrupos aí do D4. Mas não caía nesse caso aqui anterior, porque não eram 2 multiplicado por um primo. Né? Porque a ordem desse cara vai dar 8. Né?
Fui infeliz nessa escolha. Aqui já dá até para concluir uma coisa, né? Com certeza, o subgrupo de ordem P aqui são exatamente as rotações, né? Porque as rotações vão dar exatamente P rotações. Se eu tenho um polígono de P lados, né? Então eu faço P rotações. Então todas as rotações é um subgrupo, tá? E ele é cíclico porque ele é gerado pela primeira rotação, e aí você gera todos os outros. Beleza? Sim, sim. Deixa eu ver o que mais. Não tem mais nada não, gente. Não sei se tem mais exemplo aqui. Tem alguma dúvida sobre essas coisas aí? Mete uma permutação aí para ver se não dificulta. Ah, ok, peraí. Não, eu coloquei o S3, né? Eu coloquei o S3. Não, eu coloquei o S3, eu coloquei esse, o diedral, também são um grupo de permutações. D4 é subgrupo ainda. Deixa eu ver aqui. Ah, claro, né? Isso a gente vai provar ainda. Então eu não posso... O índice do SN, do AN sobre SN, é sempre 2. Isso vamos provar ainda. Mas dá para ter uma ideia. A N é o do alternado, não é? Isso, A N é o alternado. Parece meio óbvio. Né? Ou seja, por quê? Porque ele sempre tem... O SN, ele tem a mesma quantidade de pares, ele tem de ímpares. De permutações pares, ele tem de ímpares. Como aqui está todas as permutações pares, né? Então todas as permutações pares é a metade de SN. Beleza? Deixa eu ver aqui os exercícios da lista aqui que envolve isso. Acho que eu não coloquei ainda, não. Mas eu vou colocar já, amanhã. Ou quarta-feira. Lá para aquele final, tem aquela que tu falou sobre o do trivial. Como é? O que eu tava falando sobre o trivial, que eu nem fiz. Foi a 30. A 30? Se o senhor quiser fazer, né? Eu não Qual é a vou. 30? Tem escrito o número 30, né, Darlan? Não, deu lembrar qual é. Qual é a 30? Mostra que um grupo não trivial não possui subgrupo não trivial próprio, principalmente se G é cíclico. Para fazer agora usando o teorema de Lagrange, isso é fácil, né? Agora eu já posso usar, né? Exatamente. Claro, a volta, né? Se G é cíclico de ordem prima, então acabou, né? Ele não pode ter nenhum subgrupo próprio, não trivial, porque teria que dividir a ordem de G, que é prima, então não pode. Então ele não tem. Tá? A volta com o teorema de Lagrange aí fica extremamente fácil. Não precisou nem o fato dele ser cíclico, né? Tem a 41 também, que eu acho que dá para sair por isso. Deixa eu ver. 41. Um grupo cíclico de ordem M. Mostra que elementos de G com mesma ordem geram o mesmo subgrupo. Seria a 40, não a 41. Deixa eu ver se G... Deixa eu ver onde é que aplica o teorema de Lagrange aqui. Não sei se é o teorema de Lagrange, né? Mas... Eu não sei Lagrange nisso, não. Aqui eu acho que não precisa de Lagrange, não, porque você não sabe a ordem de G, não sabe nem se ele é infinito. Mas tem que ser infinito. Né? Porque esses daqui são cíclicos. Não, pode ser grupos de torção. Não. Você nem sabe a ordem de G. Grupo de que, anjo? Onde todos os elementos são cíclicos, né? Tem ordem finita.
Pode ter um grupo infinito onde todos os elementos têm ordem infinita, mas a gente não vai ver, não. Graças a Deus. Deixa eu ver esse daqui, se dá para aplicar esse. A mesma ordem geram o mesmo subgrupo. Não sei se precisa usar o... não precisa usar o teorema de Lagrange também. Nesse daqui, no 41. É mais fazer as contas. É só fazer as contas. Na questão 43, ele pede para determinar quantos elementos de ordem 10. No caso, quantos subgrupos? Não, quantos elementos de ordem 10, né? Ou seja, quais são os elementos que têm ordem... Quando você eleva a 10, ele vai para o neutro. Meu Deus, eu já estou confundindo ordem de elemento com ordem de um grupo. Mas é a mesma coisa, a ordem de um elemento é a ordem do subgrupo gerado por ele. Isso é a mesma coisa. Só que se você faz o 42, o 43 é uma aplicação do 42. Olha o 43. Mas o 42 é impossível. O 42 é um pouco mais complicado. Entendeu? O número de elementos de G, ele está dizendo que o número de elementos de G é você contar exatamente o número de elementos relativamente primos com M. Ou seja, a função de Euler. Exatamente. Eu não quis falar da função de Euler, mas é a mesma coisa. É contar o número de elementos relativamente primos a M existem. Pior que esse exercício aí tem a demonstração dele em um livro que eu estava lendo. Ah, tá. O exercício não é simples, não. Eu falo. Talvez é o exercício mais complicado de todos, né? Certeza que você vai colocar atividade. Beleza? Bom, eu ainda não preparei a atividade, vou preparar hoje à tarde. E aí, quarta-feira, nos vemos. E aí, a atividade está disponível a partir pronta a lista de presença. Fala agora, a lista. Pode escrever aí. E parar de gravar. Podem escrever aí. Presente. Isso. A lista vai até o permutação, é isso? O assunto de... até grupos alternados, né? Isso. Vai até aí. Daí para frente, não, né? Que foi o que a gente viu hoje. O sexta-feira foi meio que revisão de relações de equivalência e isso não vai cair, não. Tem exercício. Isso é um adeus da Rui. Até quarta. Façam uma lista. Não deixe de fazer a lista, não. Tente fazer o máximo possível. Isso vai ajudar bastante.